O estado intermediário dos mortos, Hades ou Sheol. O que é o Hades? Para onde vão os mortos após a morte? Naturalmente que aqui nós vamos encontrar também muitas interpretações errôneas com respeito a este assunto. Pela frase que nós usamos aqui, estado intermediário, é uma expressão que fala a respeito do momento em que a pessoa ela falece até a sua ressurreição. Bom, dentro do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, nós somente vamos encontrar duas classes de pessoas: as que são salvas e as que não são salvas. E quando é que nós determinamos ou fizemos esta escolha? Enquanto nós estamos vivos. Enquanto estamos vivos que precisamos definir, decidir o que nós iremos fazer da nossa vida. Se iremos receber a Jesus, se iremos nascer de novo, se iremos viver uma vida com Cristo, ou se nós vamos rejeitar a Cristo, rejeitar o seu sacrifício e também receber como consequência a condenação. E na verdade, o que nós entendemos diante da Bíblia é que as pessoas, enquanto elas estão vivas, elas têm sim a possibilidade de escolher a vida, mas também elas podem escolher a morte. A Bíblia vai dizer que existem caminhos que aos homens parecem bons, mas o final é a morte, é a condenação. Então, o momento de escolhermos a Jesus e servirmos a Ele é agora. É este exato momento que o Senhor está nos proporcionando, porque após a morte, a Bíblia nos revela que haverá um julgamento. Após a morte, as pessoas elas não têm mais a possibilidade de se purificarem, de se prepararem para se apresentarem diante de Deus. Hebreus 9, 27, 2 Coríntios 5, versículo 10. Existem também os espíritas. São aqueles que acreditam que é possível se comunicar com os mortos através de um médium, através de uma pessoa escolhida para que ele sirva de mediador entre nós e os mortos. Mas primeiramente precisamos entender que a Bíblia ela proíbe expressamente consultarmos a médiuns e consultarmos através deles os mortos. Por que a Bíblia faz esta proibição? Porque ela sabe que quem está por trás destas práticas é o mal, são espíritos maus, espíritos de demônios que estão trabalhando para tentar enganar as pessoas. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Levíticos capítulo 20, versículos 6 e 7 também vai falar sobre isso. Isaías capítulo 8, versículo 19. Também existem alguns grupos que acreditam no sono da alma. Ou seja, após a morte, a pessoa ela não vai para o Senhor, ela não será levada diretamente para a presença de Deus, mas essas pessoas elas estarão em um estado de sono até o momento em que elas serão então apresentadas diante de Deus. Eles acreditam que a alma, após a morte, ela vai estar em um estado de sono até a ressurreição, até o dia em que esta alma, que este corpo for ressuscitar. Porém, a Bíblia, seja no Antigo Testamento, que no Novo nós vamos encontrar várias referências que acabam indo e batendo de frente com estas visões e com essas interpretações. Até porque nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que após a morte, a alma ela sai do corpo e ela vai então de forma consciente agora para um estado na presença de Deus ou então no Sheol, no Hades, mais conhecido como inferno. Nós poderíamos dar muitas referências bíblicas, mas eu vou somente dar 3 referências para que a gente fique aqui já com uma noção daquilo que a Bíblia nos diz. Salmos capítulo 16 e versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas capítulo 23 e versículo 43. Bom, mas agora nós vamos para o estado intermediário à luz das Sagradas Escrituras. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia vai nos dizer que nem justos e nem ímpios vão receber a recompensa final e nem tampouco as suas condenações finais,
porque eles estão ainda aguardando a ressurreição do último dia. E ambas as classes, sejam os salvos que os não salvos, eles estão aguardando por esse dia. Os cristãos que morrem em Cristo, eles vão diretamente para o Senhor, mas eles ainda não irão receber a recompensa final. A Bíblia vai dizer que o estado intermediário dos justos, ele é um estado de descanso, e nós vamos encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Será um estado de descanso, de espera ou de repouso. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10 e 11. E os ímpios que morrem sem Cristo, eles também agora, eles vão diretamente levados por demônios para o Sheol ou para o Hades, que é o inferno. E esse aqui também é um estado intermediário, que eles vão estar lá somente por um período, até o momento em que eles forem ressuscitar para a segunda morte e para a condenação eterna no lago de fogo. Pastor Joel, então quando é que irá acontecer esse evento? Será após o julgamento do grande trono branco, que nós já vamos falar daqui a pouco. É neste momento, então, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, fala sobre esse momento de julgamento, onde as pessoas, então, serão lançadas no lago de fogo. O Sheol e o Hades, antes e depois de Cristo. O termo Sheol no hebraico e o termo Hades no grego. Ambas as palavras significam a mesma coisa, inferno. Antes do Calvário, o Sheol, o Hades, ele era dividido em 3 partes distintas. Para entender melhor sobre esta habitação dos mortos, nós podemos ilustrar isso em um círculo dividido em 3 partes distintas. A primeira parte é o lugar dos justos, o lugar dos santos, mais conhecido como seio de Abraão. Lucas capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 25. Lucas capítulo 23, versículo 43. O segundo círculo é a segunda parte, conhecida como lugar dos ímpios ou lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 23. A terceira fica entre os justos e os ímpios, lugar conhecido como lugar de trevas, lugar de escuridão e de prisões eternas. Lucas capítulo 16, versículo 26, 2 Pedro 2, versículo 4 e Judas capítulo único e versículo 6. Nessa terceira parte existe uma classe de demônios nas quais elas estão aprisionadas e elas não saem desse lugar. Porém a Bíblia diz que um dia esses demônios que eles estão aprisionados em correntes eternas, eles serão soltos. Que momento é esse, pastor Joel? Esse é o momento da grande tribulação que ocorrerá no momento em que a igreja não estiver mais aqui. Então, nesse momento, estes demônios serão soltos para então trazer grande destruição na humanidade. Mas pastor Joel, então hoje os demônios eles estão amarrados? Infelizmente eu posso afirmar que os demônios hoje eles não estão amarrados. Existe uma classe de demônios que hoje se encontra amarrado. Alguns demônios, os mais perigosos, eu posso dizer assim, os mais fortes, eles estão hoje amarrados, hoje eles estão acorrentados com correntes espirituais. Mas existem muitos demônios e hoje eles estão livres. Tanto é que basta que a gente olhe para aquilo que está acontecendo no mundo, a gente vai ver a operação de espíritos malignos, mas existem alguns demônios que estão amarrados, ou seja, acorrentados, né? A expressão que a Bíblia usa, e eles estão acorrentados para o ano, para o mês, para o dia e a hora, diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 9,